Ao vivo agora, o TV Fama, já falamos de Orlando, vamos falar agora com a Sônia Abrão, a jornalista que era uma das grandes amigas, companheiras, né, de programa, de televisão, do Gugu Liberato. Sônia Abrão, boa noite, quer dizer, uma boa noite não é, né? Sônia Abrão está com a gente no telefone, está ouvindo a gente, Sônia? Oi, Flávia. Estou ouvindo sim, você, o Nelson, né? Imagino que vocês estejam exatamente como todos nós no Brasil estamos, porque é uma noite de luto nacional de verdade. Eu ainda não consegui assimilar. Confesso para vocês, estou completamente anestesiada, bombardeada por essa realidade que eu não queria acreditar de jeito nenhum que se concretizasse. Sônia, você que trabalhou muitos anos no SBT, Sim. Qual a maior lembrança que você tem de Gugu Liberato? Olha, sabe que eu estava lembrando uma coisa aqui agora, que ela não é nem profissional, embora eu tenha todas as lembranças, foram entre idas e vindas, 6 anos de trabalho no Domingo Legal, em reportagem, em estúdio, na terra, no ar. Então, a cada domingo um aprendizado, a cada domingo uma aula de comunicação, a cada dia, né, a cada domingo mais um laço na amizade da gente. Mas eu estava pensando assim agora, eu vou ficar sozinha para cuidar do nosso afilhado, entendeu? Agora eu vou ser só a madrinha do Rian, porque ele se foi, né? E estava lendo agora a mensagem que o Rian deixou para ele, que é a coisa mais linda, dizendo que ele, Rian, vai cuidar sempre do João Augusto e das meninas, da Marina e da Sofia. E eu fiquei pensando aqui comigo. E eu vou sempre cuidar do Rian por nós dois, sabe? Por ele e por mim, com esse amor em dobro, porque eu sei o quanto ele era, né, amoroso, apegado à família, apegado aos amigos, um amigo muito leal. Então, essa parte, assim, pessoal é o que está falando mais alto nesse momento. Para quem não sabe, é filho da Simone que está falando, né, sim, Sônia? Sim, então sim, você é a madrinha do Rian e o Gugu era o padrinho, então? Exatamente, agora... E agora fica só a madrinha, né? Sônia Abrão, a sua emoção, a sua tristeza, essa comoção nacional, o Brasil todo, é uma coisa, olha, é uma tragédia, porque pelas circunstâncias que aconteceu, né, Sônia? É uma coisa que você não imagina, aos 60 anos, agora que ele estava cuidando mais dos filhos, está mais viajando, vivendo uma vida mais tranquila, acontece uma coisa, digamos assim, banal, vai consertar alguma coisa, sei lá o que ele fez dentro da casa dele. Você tem alguma informação? O Silvio Santos, qual foi a reação do Silvio também? Que é uma coisa, era um filho para o Silvio Santos, o Gugu. Exatamente, exatamente. A informação que eu tenho é que ontem o Silvio sabia do tombo, ele ficou sabendo, mas ele não sabia da gravidade. Ele ligou para algumas pessoas, né, ligadas ao Gugu, mas ficou sabendo apenas do acidente. A gravidade, a pouquíssima esperança de que ele pudesse escapar dessa situação, ele só soube ontem à noite, depois do jantar, quando a Iris fez questão de falar para ele. Não quis filha nenhuma junto, não quis ninguém. Ela queria um momento, ela com ele, porque ela sabe lidar com o lado emocional dele para poder contar toda a verdade, né? Então foi aí que ele ficou sabendo. O que eu sei, Nelson, é que há poucas semanas o Gugu e ele tiveram uma conversa por telefone, porque o Gugu, olha, eu estou contando isso em primeira mão para vocês, porque o Gugu trouxe, na China tem aquelas miniaturas de 30 centímetros, ele já tinha dado uma réplica do Silvio para ele de presente, você lembra? Que ele mandou fazer nos Estados Unidos, e agora nessa viagem à China que ele fez, né, ele foi para Singapura, para a China, ele mandou fazer uma miniatura de 30 centímetros do Silvio de novo, e ele mesmo foi até a casa do Silvio e deixou
deixou lá na portaria. E ele só deixou, ele não quis entrar, não chamou, não fez nada. E assim, ele mal dobrou com o carro o quarteirão da casa do Silvio, o Silvio já ligou para ele. E aí eles tiveram uma longa conversa, sabe? Conversaram sobre tudo, sobre o domingo, sobre programação, sobre a SBT, sobre a Record. Eles assim, tiveram, parece que uma conversa de um balanço, não só profissional, como pessoal, da amizade dos dois, e um balanço dos dois como artistas e como ídolos da TV brasileira. E o que eu sei é que o final dessa conversa foi o encontro que seria marcado, né, na volta dele ao Brasil já o ano que vem, essa coisa toda, eles iriam conversar novamente. O que seria essa conversa, a gente nunca vai saber. Sônia Abrão, você sabe que eu me lembrei agora, estava me lembrando, o Gugu era de uma gentileza com a imprensa, com a gente, com os colegas, é uma coisa extraordinária. Eu me lembrei agora de uma imagem que você deve se lembrar também. Ele lá com o padre Marcelo Rossi, lembra, nas águas do Rio, não é verdade? Ele era um homem abençoado, o Gugu Liberato, e correspondia a esse amor que a religião tinha por ele também, né? Exatamente. Ele sempre foi uma pessoa muito amorosa, muito solidária, muito focado em ajudar o próximo, fosse quem fosse. Tanto que toda essa história que se concretizou na TV brasileira, de ajudar as pessoas, de tentar, né, diminuir o sofrimento do ser humano, foi ele que solidificou e hoje faz parte da história da TV brasileira, né, com quadros como De Volta para Minha Terra, a reforma da casa, Construindo um Sonho. Quer dizer, são coisas que para ele eram enriquecedoras, não como programa de televisão, não como audiência, mas principalmente como ser humano. Isso para ele era uma realização, era uma coisa que ele carregava como uma missão dele. Ele nunca abriu mão disso, de levar alegria, de diminuir sofrimento, de se comunicar, né, com as pessoas em casa, no auditório, tanto que ele nunca foi de estrelismo, né? Para ele todo mundo era igual, e eu sempre achei isso muito lindo. E além de tudo, ele era um homem de fé, de muita fé. Depois que você ficou sabendo da notícia que ele estava internado, você teve acesso, você conversou com algum parente do Gugu Liberato? Você tinha alguma intimidade com os filhos, com a mãe dos filhos? Olha, conhecia todo mundo sempre, né? A gente acompanhou o João Augusto desde a barriga da mãe, as gêmeas também, né? E conversar com pessoas da família também, sim, através dos amigos, das pessoas mais próximas, sabendo sempre de como eles estavam lá esse tempo todo, de como eles estavam muito unidos para tentar ser fortes, porque eles tinham toda a fé do mundo, eles esperavam um milagre, mas eles não tiravam os pés do chão. Eles foram avisados pelos médicos de tudo, em todos os momentos. Agora, Sônia, o que realmente aconteceu? Eu vi que o Elias deu a notícia, entrou falando no teu programa, o Elias Abrão. Mas o que realmente aconteceu? Ele estava colocando decoração de Natal? Não, ele estava arrumando o ar-condicionado? Caiu da onde? De uma escada? O que que... Você conhecia essa casa dele nos Estados Unidos? O que você ficou sabendo? Não, ele comprou essa casa há apenas 4 meses, né, numa região chamada Windermere, que é perto ali de Celebration, é perto da escola das crianças, e é assim uma casa pela qual ele estava absolutamente apaixonado. Essa, mais do que a outra casa de Celebration, essa era dos sonhos dele, e é lá que ele pensava em passar a maior parte do tempo mesmo. Vem para o Brasil, grava os realities porque são por temporada, é o que ele já estava fazendo. Vinha, gravava, encerrava a missão, ia viajar pelo mundo, ia curtir a família, né? E era isso que ele queria fazer cada vez mais. Mas assim, ele tinha chegado de viagem, ele estava muito cansado, tudo aconteceu muito rápido entre a volta dele para casa dessa última viagem e o acidente,
né? Ele foi simplesmente até o sótão da casa para tentar regular o ar-condicionado que não estava na temperatura que ele queria. O que ele não sabia, Gugu, Flávia, é assim, esse tipo de casa nos Estados Unidos que ele comprou são casas que têm sótãos, mas assim, eles são mais decorativos do que utilitários, eles são mais para esconder as instalações de aparelhos e um espaço para você expor quinquilharias, mas coisas leves, porque os americanos sabem, mas ele não tinha essa noção. Esse tipo de sótão, ele tem um piso extremamente frágil, né? Porque é uma placa de como essas divisórias de escritório, só que usada como piso, com uma manta de vidro muito, muito fina, apenas para dar uma maciez. E ele deve ter andado normalmente lá dentro, porque aí o piso cedeu. O piso cedeu e ele mergulhou, sabe? Foi para o chão direto. Segundo, né, com as pessoas que eu conversei, os amigos lá na casa, ele não teve tempo sequer de imaginar o que estava acontecendo. Não deu nem para perceber, porque no que ele andou, o piso cedeu, ele tem a placa e uma fina camada de gesso só por baixo, e aí ele mergulhou para o solo mesmo, e a batida foi, assim, extremamente violenta. Deus. E quem estava na casa? Você sabe quem estava na casa no momento do acidente, Sônia? Pelo que eu sei, só a Rose, a Rose Miriam, a mãe dos filhos, exatamente. Foi ela que socorreu. Ela estava sozinha, ela não fala português, ela ficou desesperada, tanto que ligou aqui para o Brasil pedindo ajuda, né? E por isso que os familiares já foram, e aí essa coisa toda, mas ela conseguiu levá-lo até o hospital, mas ele nunca recuperou a consciência desde o momento que ele bateu no chão até a hospitalização. Ele não recuperou a consciência. E assim, lá no hospital, ela encontrou o Marcelo do Dominó, né, que estava lá porque a mulher dele também está doente e estava hospitalizada. O Marcelo, ele fala inglês perfeitamente, fluentemente, e foi assim um anjo que caiu do céu para Rose naquela hora, porque foi ele que a ajudou em todos os detalhes, foi ele que foi até o médico encarregado, né, da UTI, de cuidar do Gugu, conversou com ele ia conversando com o médico e traduzindo tudo para Rose, e foi assim que ela foi tomando conhecimento da situação gravíssima, na verdade, em que ele se encontrava, né? E depois o Homero Salles foi para lá, de Portugal para lá, inclusive o próprio Homero avisou Elias Abrão, diretor do nosso programa, que estava indo para lá, e lá ele ficou coordenando, né, o trabalho de recepção de toda a imprensa, de conversar com as pessoas, de dar o suporte que os jornalistas necessitavam lá, porque muito rapidamente começou a chegar muitos profissionais mesmo para saber. Agora, Soninha, a gente estava falando sobre, o Nelson falou agora sobre a fé que ele tinha, né? Como ele gostava de ajudar pessoas, e aí ele foi embora agora ajudando pessoas com a doação dos órgãos, né? Você já sabia dessa vontade dele? Sim, sempre soube, na verdade. É uma coisa que, quando se fala normalmente, né, ou quando acontecia alguma coisa com amigo chegado, ele sempre achou doação de órgãos uma coisa, né, muito solidária também, que sempre foi a palavra de ordem dele. Não tinha dúvida. A minha dúvida pela queda é saber se algum órgão estaria ainda, né, em condições de ser doados, e foi exatamente o que aconteceu. Estava, na verdade, se ele não tivesse batido a cabeça, ele poderia estar todo quebrado, mas assim, ele estaria salvo. Faria muito tempo de fisioterapia, aquelas coisas que a gente fica, né, imaginando e pensando na base do se não tivesse, né, mas infelizmente foi a cabeça a parte atingida violentamente mesmo pelo tombo.
Bom, Soninha, é muito triste tudo isso, né? A gente queria saber também, desculpa até ficar perguntando tanto, que você é tão amiga deles, né? Se você tem alguma informação sobre sepultamento. Disseram que vai ser no cemitério Morumbi, em São Paulo, onde está sepultado o pai dele. Exatamente. É uma primeira informação, não está confirmado ainda pela família, já era uma ideia, né? Mas agora, no final da noite, chegaram até a questionar em continuar lá, mas foi uma coisa muito rápida. O que eu sei é que já existe, né, um pedido para o Palácio do Governo de São Paulo, para que ele seja velado lá, mas ainda também não existe a confirmação oficial, mas inicialmente seria isso. Fica perto, inclusive, né, Nelson, justamente do cemitério do Morumbi, onde o pai dele está sepultado. E que ele teve por lá, ele visitou a sepultura do pai na época do aniversário da Dona Maria do Céu, quando ela completou 90 anos, ela quis ir até a sepultura do marido, levar umas flores, ele foi com ela. Ele foi com ela. Soninha, só um instante, desculpa, só um instante que eu preciso dar um recado. Hoje, excepcionalmente, não será exibido o programa Documento Verdade por conta de toda a cobertura do falecimento do Gugu Liberato. Então, na próxima sexta-feira, você acompanha, então, o programa jornalístico Documento Verdade. Sônia, por favor, seguimos com você. Desculpa atrapalhar seu raciocínio. Não, é exatamente isso. Foi a última vez que ele teve, né, diante da sepultura do pai, fez uma prece por ele e agora provavelmente vai repousar justamente ao lado dele. Agora, Sônia Abrão, ele tem um filho e duas filhas gêmeas. Moravam e moram lá em Orlando, estudam lá, elas se formaram agora, parece. Ele mostrou uma foto, o Gugu até. Ele até ficava tão feliz, né, com a evolução dos filhos, né? É a paixão da vida dele, né? Exatamente. Você sabe que o João Augusto, ele completou 18 anos agora, no dia 11 de novembro, né? E ele homenageou muito o filho pelo Instagram dele, né? Postou fotos e vídeos acompanhando, fazendo uma linha do tempo do nascimento do João até esses 18 anos agora. O João ontem, quando soube que o pai estava muito mal, né, ele mesmo falou para ele, eu vou ser como meu pai, o chefe da família. Né, ele já se posicionou nesse lugar. E o Gugu, assim, ele sempre foi muito amoroso, muito carinhoso, muito próximo dos filhos, apesar dessa agenda corridíssima, mas ele também era muito rigoroso, durão mesmo, em relação aos estudos, né? Ele não queria que o João, a Marina, a Sofia faltassem na escola. O compromisso com a escola para ele, com o estudo, era uma coisa sagrada. Então, ontem, quando aconteceu o acidente e os filhos souberam da queda, mas também não sabiam da gravidade, nem nós, porque isso foi ficando claro no decorrer do dia e principalmente na noite de ontem mesmo, né? A primeira coisa que o João falou, eu vou para a escola porque meu pai não vai gostar que eu falte. E ele foi para o colégio, sabe, cumpriu direitinho aquilo que ele sabia que o pai dele queria que ele fizesse, como sempre tinha sido, né? Agora, quem deu a notícia? Foi a própria mãe, Sônia, para as crianças? Sim, a Rosemiriam ontem, porque ela ficou de plantão naquele hospital, ela não saía de lá por nada, mas como a Dona Maria do Céu tinha chegado, a Aparecida Liberato também, estavam lá na casa, né, para ficar justamente com as crianças e dar todo o apoio possível. Ela foi para casa, aí todos se reuniram e aí contaram para eles que realmente a situação era crítica. E aí o João até foi para o hospital, até chorou muito na chegada, mas eles já estavam cientes de que o pior poderia mesmo acontecer. E assim, também ficaram, como eu disse, esperando o milagre, mas com os pés no chão e, infelizmente,
o pior aconteceu. Olha, eu não acredito, Flávia, por mais que eu esteja aqui falando, contando tudo isso, mas para mim parece que não é real, sabe? Fica uma coisa tão estranha dentro da gente. Não é possível que ele tenha ido embora dessa maneira. Muito cruel, muito injusto, eu acho. Dia 3 de Agora, novembro. Sônia, tem um detalhe, viu, Flávia? Essa relação dele com a Dona Maria do Céu, a mãe dele, ele até ultimamente ele fazia questão de levá-la, ia para Portugal, ia nas viagens, né? Ela ia, porque era o filho realmente que ela, né? Tinha uma relação muito... Deve ter sido um choque, ela teve que ir para os Estados Unidos também, né? Já foi sabendo que... O Nelson estava falando para mim aqui nos bastidores, Sônia, vê se você sabe dessa história. Parece que a mãe teve que ir primeiro para poder assinar. Porque autorização, porque ele tinha, ele tinha 18, ele tem 18 anos, o João é as meninas 15. A lei é 21 Lá anos. a lei é 21, é isso mesmo? É isso mesmo, e como ele não era casado no papel com a Rose, ela não poderia assinar a papelada, só a mãe, e o filho sendo menor de idade também estava inviabilizado. Foi muito complicado, foi muito dramático ontem, porque a Dona Maria do Céu, por ser portuguesa, ela precisava de uma autorização especial do consulado. É um documento que eu não sei explicar para vocês qual é, por conta dessa burocracia muito complicada, mas foi uma movimentação intensa no consulado para conseguir para ela esse documento a tempo para ela poder embarcar, senão ela não entraria nos Estados Unidos. Então você imagina o clima, a tensão, o que a Dona Maria do Céu enfrentou, né, para poder chegar lá e acompanhar tudo isso. Agora, Sônia, você vê, com essa onda de internet, nos Estados Unidos mata um artista por dia. Aqui no Brasil também. Há um mês atrás, o Gugu estava em Singapura. Teve que acordar a mãe dele, porque estavam divulgando a morte dele há um mês atrás, que ele teria tido um ataque cardíaco e teria morrido. Ele mesmo escreveu, coisas, né, que vai era fake isso? news. Agora, ele escreveu que era fake news. Ele chegou a falar com você? Foi agora, dia 3 de novembro. Ele chegou a falar? Você conversou com ele sobre isso? Não, a última vez que eu conversei com o Gugu pessoalmente, nós temos o mesmo cardiologista, o Dr. Hassan Hussein, do HCOR, e eu estava no consultório e ele estava sendo consultado naquele check-up de todo ano que ele fazia. E a gente se encontrou, conversou, ele falou das viagens, das coisas que ele faria, projetos para o ano que vem, né? Um novo formato de reality, umas coisas assim, e foi uma conversa tão normal, sabe? Tão de vida mesmo, que parece que nada vai interromper. Agora, essa história da fake news, da morte dia 4 de novembro e hoje, né, dia 22, a gente está falando nessa notícia e ela ser verdadeira, é uma coisa que deixa a gente mais inconformado e mais impactado ainda, sabe? Agora, falando, você falou o último projeto, qual seria então o último projeto? Qual é essa formatação do reality que ele queria? Então, isso ele não deu detalhes, porque eu acredito que era uma coisa que ainda estava muito embrionária. Ele só comentou muito assim por cima, ó, temos projetos, quem sabe, ano que vem vai ser muito, muito bom, sabe? Ele falou, ele estava muito animado, inclusive. Aliás, ele estava numa fase muito animada, né? Com a casa, com os projetos, com o final do Canta Comigo, que foi uma bela temporada, que ele achou que foi muito melhor do que a primeira. Ele estava muito satisfeito com o resultado. Então, ele estava muito de bem com a vida, muito de bem com a vida. Agora, pelo menos isso, né? Sônia Abrão, o Canta Comigo, que ele, segundo uma jurada falou aqui no TV Fama, já completamente gravado, e a última edição, o final, é dia 4 de dezembro. Você acha que vai mudar alguma coisa para a Record TV? Ela vai manter esse compromisso com o público e com o Gugu, de exibir até a final da prova. Como é que fica essa história? Será, Nelson? Será? Eu também não sei, eu tenho dúvidas, porque o Família Record
que o Gugu voltaria agora dos Estados Unidos para gravar para o final do ano, que é a entrega de presentes, Amigo Secreto, que virou uma tradição nos finais de anos da Record, foi cancelado. Então eu não sei se eles vão realmente colocar. Existe um compromisso com os participantes, não é? Existe, talvez, a gente não sabe mais agora, boa parte do público quer ver o programa, que é o último trabalho dele, que ele deixou pronto, super profissional, como sempre, mas muita gente vai sofrer muito assistindo. Então, acho que a Record, ainda nos próximos dias, vai pensar e decidir a esse respeito. Tem o quê? Uns 2 semanas para eles decidirem isso apenas. Agora, o Família Record, em função da morte do Gugu, a emissora cancelou. Tá certo. Sônia Abrão, muito obrigada por receber o TV Fama, por conversar com o TV Fama nesse momento de tanta dor para você, né? Que não está falando como apresentadora agora, você está falando como amiga e pelo carinho que você tinha com ele. Então a gente respeita a sua dor, nossos sentimentos sinceros para você também, força para você, para a família dele. E a gente também está bem chocado com essa situação, né, Nelson? Imagino. E o abraço, né, para o público, fã do Gugu Liberato, né, é um ídolo, né, é uma tragédia. É uma tragédia. Na parte da história da televisão brasileira, realmente, ele parte deixando, né, para as pessoas, o público mais jovem, que agora conheceu em mais detalhes o trabalho, a importância dele para a história da TV brasileira, ele sai muito maior, com toda certeza. Ele vai embora muito mais valorizado e reconhecido. E para mim fica a gratidão. Vou agradecer sempre por ele ter participado da minha vida e eu ter podido participar da vida dele. Eu estou perdendo um pedaço da minha história, na verdade, não é? Mas eu acho que fica a gratidão por essa história ter existido. Isso para mim foi um privilégio. Que sorte a sua, né? Foi. Nesse ponto, sim, eu fui uma privilegiada. Obrigada, Sônia. Fica com Deus. Beijo, e força para Flávia. você. Tchau, Mel. Obrigada.